É o seguinte, hoje a gente vai estar vendo, vamos ter que reagir hoje isso daqui. Eu comecei a pensar assim, isso fez, de certa forma, parte da minha adolescência, Adult Swim. Existem poucas verdades na vida. Todos nós vamos morrer. O apresentador desse canal tem uns parafusinhos a menos. Em algum momento da nossa infância, deixamos a TV ligada na Cartoon, tarde demais, e aquele cara esquisito do frango boa apareceu e você se perguntava se ainda estava na Cartoon. Por que eles eram tão assustadores? E por que aqueles bumper com idosos nadando parecia uma transmissão de um canal proibido? Pior que era a mesmo. gente não conseguia desligar. Bem, eu tenho uma teoria, e ela vai bagunçar a sua cabeça. E se eu te dissesse que tudo isso daqui, na verdade, começou aqui? Mas antes de entender como eles mudaram o mundo, a gente precisa entender como eles nasceram. Porque a história de criação do Adult Swim é tão absurda quanto os programas que eles faziam. Pra entender Adult Swim... Não, cara, cada programação, tipo assim, você olhava e falava assim, da onde que ele tirou esses criativos, né? A gente vai precisar voltar pros anos 90, uma época mágica, onde você tinha que ter moedas pra fazer ligação, a Pizza Hut era um restaurante de verdade, e a Cartoon Network era basicamente um cemitério de desenhos da Hanna-Barbera. Só repassavam reprises infinitas de Tom e Jerry, Flintstone e outros desenhos que seus pais assistiam quando eram crianças. Era nostalgia reciclada. Mas por que funcionava? É verdade. Porque, cara, não tinha opções para as crianças verem na TV a cabo. Então, eles criarem esse ambiente da Cartoon onde só passava desenhos era uma boa ideia. Mas tinha um problema. Crianças, elas vão dormir cedo e depois das 22, a Cartoon Network virava um deserto. Ninguém assistia, os anunciantes já não queriam comprar um espaço publicitário para um público que não existe, e enquanto isso, os outros canais faziam o óbvio. Talk shows, filmes B e aqueles infocomerciais de produtos inúteis. A forma era simples, conteúdo barato para adultos com insônia. E aí, em 1994, alguém teve uma ideia maluca. Mike Lazo, um cara que trabalhava na Cartoon, olhou para os arquivos mortos da Hanna-Barbera e pensou: e se a gente pegasse esse Space Ghost aqui, que ninguém mais se lembra, e fizesse ele apresentar um talk show? Pegaram um super-herói especial dos anos 60 que lutava contra dinossauros e colocaram ele para entrevistar celebridades Cara, muito engraçado, mano. reais. E o mais genial, eles não tinham um orçamento para fazer uma animação nova. Eles só pegavam cenas do desenho original, cortavam, muito colavam engraçado. e dublavam por cima. Era gambiarra levada a um nível de arte. O resultado? Não, e pior que parava literalmente no dia pra, não, agora tem que rolar isso daqui. Ou então, tipo assim, no dia que tinha escola, aí dormia meio da tarde pra depois conseguir ver. Isso quando meus pais deixavam, tinha isso também. Space Ghost Coast to Coast, um talk show onde o apresentador ignorava completamente os convidados para poder falar de formigas, ou investigar crimes que não existiam, Eu ou gostava. simplesmente travava no meio de uma frase. E sabe o que é mais bizarro? Funcionou. A galera que ficava acordada até tarde começou a assistir, não porque fazia sentido, mas justamente por não fazer sentido. O sucesso do Space Ghost deu carta branca para mais experimentos. Cia Lab 2021, Harvey Birdman e Aquatim, todos esses seguiam a mesma fórmula: pegar lixo televisivo antigo e transformar em algo completamente novo e insano. E em 2001, eles oficializaram essa loucura. Criaram a Adult Swim, um bloco de programação que existia apenas para fazer coisas que não deveriam existir. Eles não sabiam, mas eles estavam criando um manual de como... Fora que tinha esse do de batata, tinha muito palavrão, cara. Eu me lembro assim que tinha muito palavrão. Não, é detalhe, hoje, tipo assim, pode não ter teor, mas de uma forma diferente. Seriados da Netflix. Parece que os seriados da Netflix, alguns foram feitos só pra estar ali na tela. Quando tu tá rolando coisa no celular, tu não tá nem se importando. Não tem muito sentido algumas séries. a internet ia funcionar 20 anos depois. Agora que você já entendeu como essa loucura começou, vamos falar do óbvio, a estética. Em 2001, quando a Adult Swim estreou, a TV tinha uma regra não escrita. Tudo tinha que parecer profissional. Cores vibrantes, logos bem feitas, transições suaves. Era a era do polido, sabe? Tudo brilhante e certinho. Aí chega a Adult Swim e fala: sabe de uma coisa? Os primeiros bumpers eram literalmente idosos nadando em piscinas públicas com texto aleatório sobrepostos. Não tinha lógica, não tinha orçamento e muito menos tinha vergonha na cara. Pior E que cara, era, olha isso cara. daqui. Carlos. Reconhece alguma coisa? É a mesma energia, a mesma estética do eu fiz daqui no Paint em 5 minutos e tanto faz. A Adult Swim, ela normalizou a ideia de que algo podia ser intencionalmente mal feito e ainda assim ser genial. Porque a Adult Swim foi a primeira a entender que a imperfeição poderia ser uma escolha estética. Eles pegaram a limitação técnica e transformaram em uma identidade visual. E isso, meus amigos, é exatamente o que a internet faz hoje. Todo meme viral tem essa energia de feito de qualquer jeito, mas com um propósito. Agora vamos falar de uma coisa que a Adult Viu? Falei. É uma coisa que acontece. Swim inventou e que hoje domina a internet: o anti-humor. Você sabe o que é o anti-humor? É quando o absurdo é tão absurdo que vira engraçado. The Eric André Show é o exemplo perfeito disso. Um talk show onde o apresentador destrói o próprio cenário, tortura os convidados psicologicamente e faz perguntas que não fazem sentido. É a anti-TV elevada ao extremo. A Adult Swim ensinou uma geração inteira que o humor não precisava fazer sentido para ser efetivo. Quer ver um exemplo? Tim e Hendrick foram os mestres disso. Eles pegavam a linguagem da TV Eu acho que não tô muito bem na cabeça depois disso aqui, não.
Mais ou menos. TV comercial, aqueles infocomerciais bregas com propaganda de produtos inúteis, sabe? E levaram isso ao extremo. E tudo isso era anti-TV no seu estado mais Pois, pior puro. que era mesmo, Isso cara. realmente funcionava. E isso, galera, é exatamente como funciona o humor no TikTok, no Twitter e em qualquer lugar online. A diferença é que em 2001 isso era revolucionário e hoje em dia é mais uma sexta-feira no Twitter. Interrompemos essa programação para um anúncio urgente. Está cansado de não ter nada para colocar em seus vídeos? A solução para os seus problemas é um pack de edições feito de editor para editor. Você vai continuar sendo ruim nas edições, mas com assets legais. Esse conteúdo é aprovado por editores. Nice pack de R$ 189,99 por apenas R$ 49,90 mais 10% de desconto? É isso mesmo! Promoção com condição especial. Use o cupom StreetCine e ganhe 10% de desconto. Agora vamos falar de uma coisa importante, os bumpers. Esses pequenos intervalos entre programas que pareciam completamente aleatórios, mas que na verdade eram geniais. Os bumpers da Adult Swim tinham uma fórmula simples. Pegaram uma imagem estranha, adicionaram um texto que não tinha nada a ver e pronto. Você tinha coisas como All Kids Off the Pool ou The Dow is Your Enemy. Frases que não faziam sentido, mas que grudavam na sua cabeça e muitas das vezes faziam você não dormir muito bem. E cara, esse daqui é literalmente a mesma estrutura. Imagem, mais texto, mais contexto absurdo, igual a viral. Então os bumpers da Adult Swim foram os primeiros memes da TV. E não é coincidência que em 2021 o TikTok explodiu com as pessoas recriando os bumpers da Adult Swim. A galera reconheceu a linguagem porque era familiar, era nostálgico e na verdade, vamos ser sinceros, era meme. Mas o genial dos bumpers era que eles criavam uma cultura de piadas internas. Se você não assistiu Ficava Adult assim, de verdade. Eu olhava assim, às vezes eu e meu primo, aí ele. Swim, você não entendia a referência. Era como um clube secreto de pessoas que ficavam acordadas até tarde e compartilhavam o mesmo humor bizarro. E isso é exatamente como funcionam as comunidades hoje em dia. Cada subreddit, cada fandom, cada nicho no Twitter tem suas próprias referências internas. E a Adult Swim foi a primeira a entender que o humor compartilhado cria uma comunidade. A Adult Swim, ela não estava fazendo só TV, ela estava criando sua própria tribo. E agora eu vou te explicar uma coisa. Ei, pera. Você tá falando de bizarrices da internet e não me convidou? Como assim, Street? Não pode. Eu vou chorar. O conteúdo amaldiçoado. Vocês sabem o que é Cursed Content? Cara, esse daqui. Meu Deus do céu, cara. É aquele tipo de coisa que você vê e pensa, isso não deveria existir, mas existe e agora eu não consigo parar de olhar. Adult Swim foi a mestre disso. Vamos falar de Too Many Cooks. 11 minutos de uma abertura de sitcom que nunca termina, começa nostálgico, vira repetitivo, depois obsessivo e finalmente apocalíptico. É hipnótico, você sabe que tá sendo torturado psicologicamente, mas não consegue parar de assistir. E Unedited Footage of a Bear começava como um comercial de remédio para alergia e virava um filme de terror doméstico. A mulher se multiplica, as cópias acabam brigando, você percebe que está assistindo um pesadelo comercial. sobre paranoia. A fórmula era simples, Vai ter o pegue corte. algo familiar e estique até quebrar a realidade. E agora temos Mr. Hungry, 4 milhões de seguidores assistindo um cara que se chama o Rei da Fome fazer... O que exatamente? Ele pega um chocolate em formato de águia, come e magicamente vira um coelho da Páscoa. É Too Many Cookies em miniatura, começa normal e vira algo completamente insano. A mesma estrutura de repetição obsessiva, mesma energia de que isso não deveria estar acontecendo, mas está familiar e os transforma em pesadelos gastronômicos. É exatamente o que a Adult Swim fazia, pegar formatos televisivos conhecidos e corrompê-los até virarem outra coisa. A diferença é que a Adult Swim fazia isso como uma forma de arte, como comentário social. Esses caras, eles descobriram que Cursed Content é mais viciante E pior que, assim, segue aquela mesma linha de tipo. que conteúdo normal. E olha, antes da gente terminar essa viagem por essa toca de coelho que eu levei vocês, eu preciso falar uma coisa. Se você já chegou até aqui, se você entendeu todas as referências, se você riu das conexões malucas que eu fiz aqui, cara, você é exatamente o tipo de pessoa que deveria estar inscrita nesse canal. Ó, o link desse cara aqui vai estar aqui embaixo, tá? StreetCine. Entendem que o caos pode ser arte, e que o absurdo pode ser profundo, e que às vezes a melhor análise vem de quem passou a adolescência inteira assistindo um milkshake, uma batata frita e uma môndega resolvendo mistérios em New Jersey. Mas voltando pro assunto. Então no final das contas, o que a gente pode tirar disso? Que a Adult Swim ela não inventou a internet, mas eles inventaram a linguagem que a internet usa. Eles criaram um jeito de comunicar que era ao mesmo tempo íntimo e universal, inteligente e completamente idiota. Eles pegaram uma geração de nonsense, de pessoas que não se encaixavam na TV normal, e deram pra eles uma linguagem própria, uma forma de humor nossa, que era secreta e que era especial. E quando essa geração cresceu e ganhou acesso a ferramentas de criação digital, eles fizeram o que sempre faziam, pegaram o que aprenderam assistindo TV de madrugada e transformaram no jeito do mundo inteiro se comunicar hoje em dia. Cada meme que você
compartilha, cada piada interna que você faz, cada vez que você pega algo sério e transforma em um absurdo, você tá falando a linguagem que a Adult Swim ensinou. E talvez essa seja a verdadeira genialidade deles. Eles não criavam apenas entretenimento, eles criaram uma forma de ver o mundo, uma forma de processar o caos da vida moderna através do humor, do absurdo e da comunidade. A Adult Swim, ela não morreu, ela só se espalhou, ela virou a internet inteira. E isso é ao mesmo tempo a coisa mais linda e mais aterrorizante que eu posso imaginar. E aqui, eu sei que ele tá falando muito de como a Adult Swim criou a internet, né? Mas se a gente for pensar aqui alguns pontos aqui, tá faltando desenho. E eu me lembro que era assim, tipo, sexta, sábado e domingo, eu acho. Não lembro se domingo tinha ou não, mas... Ou seja, se você assistir, você não deve bater hoje muito bem, não. Ou será que sim? Já se inscreve no canal novo. Comenta aí se você fez parte dessa época do Adult Swim. Não sei se ainda dá em algum outro canal por aí, entendeu? Mas... E compartilha com o teu amigo que ficou, ó, meio nóia das ideias por causa do Adult Swim. Já deixa o seu like maroto, mano. Isso ajuda muito ao YouTube reconhecer e poder jogar mais pra frente, cara. A gente precisa jogar mais pra frente.